A paz do Senhor. Nós vamos ler em Apocalipse, capítulo 1, verso 1, e vamos ler até o verso 3. Na tela tem somente o primeiro verso. A palavra do Senhor diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e as notificou a João. E as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. O assunto são as revelações do Apocalipse, no que diz respeito à pessoa do Senhor Jesus. Esse é o motivo desse assunto que está sendo trazido aqui, para esse grupo que tem o primeiro contato com Manaim, com a orientação do Senhor, que o assunto fosse trazido, porque os que chegam têm um conceito a respeito da pessoa do Senhor Jesus, diferente do conceito bíblico. E nós vamos mostrar o que a palavra fala a seu respeito. E também fala de um tempo especial, que é o tempo que antecede a volta do Senhor Jesus. O livro, o seu autor é o Senhor Jesus, revelação de Jesus Cristo. O escritor foi João, o apóstolo, aquele apóstolo amado, chamado o apóstolo do amor, pela forma como ele escreve. Foi aquele que reclinou a cabeça no peito de Jesus depois da ceia, e o Senhor Jesus mostrava com este ato que ia dar a ele, a João, revelações mais íntimas a seu respeito. Depois da ressurreição, Pedro caminhava com Jesus, voltou-se e viu que João vinha acompanhando, e perguntou a Jesus: o que será feito dele? E Jesus respondeu: se eu quero que ele fique até que eu volte, que importa a ti? Correu então um dito entre os discípulos de que João não ia morrer, mas Jesus disse: só se eu quero que ele fique até que eu volte. Foi o último dos apóstolos a morrer. Passou pelas ondas de perseguição da igreja, foi pastor daquelas igrejas da Ásia e estava agora exilado na ilha de Pátimos, que é uma ilha do Mediterrâneo, e lá guardava no coração aquilo que Jesus falou, porque quem ouve a voz do Senhor, quem tem uma palavra do Senhor dirigida à própria pessoa, não esquece nunca. E quando ele considerava estas coisas, ele ouviu atrás dele uma voz como de trombeta, e ele voltou-se para olhar e viu exatamente a figura daquele que disse: se eu quero que ele fique até que eu volte. E João foi arrebatado em espírito e levado no tempo eterno. Nós vivemos o tempo que passa. O Senhor está no tempo eterno, está no lugar onde o tempo não passa. E levou João no tempo, no dia do Senhor. Ele viu as questões relacionadas com o arrebatamento da igreja, ele viu os sinais, ele viu as tribulações, ele viu tudo. E Jesus mostrou a ele: a igreja vai passar por esse tempo. O mundo vai passar, e o Senhor Jesus, ele vai voltar para buscar a igreja, mas ele voltou antes para João. Ele deu um arrebatamento particular a João. Por isso que Jesus disse: eu quero que ele fique até que eu volte. Voltou só para ele. E João, quando teve essa revelação, esse arrebatamento, a revelação foi tão excelente que ele caiu como morto, não tinha mais nada. Essas são as características de João. Foi ele que o Senhor mandou que ele visse, escrevesse e notificasse a igreja, para que a igreja tomasse conhecimento. Então este é o escritor do livro. O assunto do livro, o propósito dele é revelar a pessoa do Senhor Jesus. O destino do livro, o livro foi escrito para os servos.
não para o mundo, não para a teologia, não para a religião. Então a palavra diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Porque se o livro é revelação, só se entra nele com revelação, com a ajuda do Espírito Santo. E foi escrito para um tempo especial que na linguagem bíblica é chamado breve. É o tempo do eu cedo venho. As coisas que brevemente devem acontecer. Quando ele diz as coisas que devem brevemente acontecer, o Senhor está se referindo a este tempo do fim, o tempo chamado breve. E a palavra fala mais: as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. E eis que vem com as nuvens, aquele que era e que é e que há de vir. Estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. E eis que presto venho. Tudo falando, chamando a atenção para o tempo chamado breve, o tempo que antecede a volta do Senhor Jesus. Não celes as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. O profeta Daniel foi um profeta que profetizou acerca deste tempo do fim. Mas quando ele escreveu algumas palavras, o Senhor disse a ele: celes as palavras deste livro, porque o tempo está distante. Não é o momento. Mas quando João escreve, o Senhor diz a ele: não celes, porque o tempo está próximo. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. O Espírito e a esposa dizem: vem. Quem tem sede, quem ouve, diga vem. Quem tem sede, venha. Quem quiser, tome de graça da água da vida. Encerrando o livro, a palavra diz assim: aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. E a igreja responde: ora vem, Senhor Jesus. É o tempo breve. Como que nós entendemos melhor este tempo? O livro do Apocalipse é também chamado o livro dos juízos. Tem muitos juízos, mas houve juízos na Bíblia inteira. A destruição de Sodoma e Gomorra foi um juízo de Deus. Os irmãos vão observar que o tempo está relacionado com a profecia, a história está relacionada com a profecia. Destruição de Sodoma e Gomorra. Quando isso aconteceu? Vamos conhecer a história. Na época de Abraão. Então é um juízo para a época de Abraão, não foi um juízo para nós. Alguém pode dizer assim: mas tem uma profecia, um significado para nós. Sim, tem, mas aconteceu na época de Abraão. Então tem juízos que vão acontecer exatamente no tempo chamado breve. Então nós entramos nos juízos do livro: a abertura dos selos, a soltura dos cavalos, as 7 taças da ira e diversos juízos. Mas os juízos que nós vamos meditar mais são aqueles com os quais nós estamos mais familiarizados, que são os juízos no toque das trombetas. Porque Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse assim: eis vos digo um mistério, na verdade nem todos morreremos, mas todos seremos transformados, porque no soar da última trombeta, porque a trombeta soará, os que morreram em Cristo ressuscitarão incorruptíveis. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos levados vivos, porém transformados com outro corpo, com o corpo que o Senhor Jesus vai dar, e estaremos para sempre com o Senhor, no tocar da última trombeta. João foi levado, arrebatado. No momento, ele foi levado no trono de Deus e viu que 7 anjos se preparavam para tocar 7 trombetas. A trombeta fala de um aviso de Deus, de que alguma coisa vai acontecer. Quando eles estavam no deserto, havia orientações: quando a trombeta soar com som longo, é para fazer isso. Quando ela tocar retinindo, preparar para a batalha, congregar, e os diversos sons, prolongado,
curto, longo. Então, quando a trombeta tocava, todos entendiam o que o Senhor queria dizer. Mais tarde, o Senhor comparou o toque da trombeta com a profecia. Então, a palavra fala, esse sinal é só para lá. Mas, o que os irmãos estão entendendo desse sinal? Congregar. A trombeta é assim. Quem não está vivendo isso aqui não entendeu o que significa esse som. Então só vai entender o toque da trombeta aqueles que estiverem na dimensão do Senhor. Quem não estiver na dimensão do Senhor não vai entender o toque da trombeta, porque ele está na dimensão do mundo, não está na dimensão do Espírito. A palavra diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O primeiro anjo tocou a trombeta e 1/3 do verde foi queimado sobre a terra. Tocou essa trombeta? A história, 1/3 do verde foi queimado. A profecia, toque da primeira trombeta. O mundo conhece a história, o servo conhece a história, talvez não tanto como o mundo, mas conhece a profecia. Alguém ouviu o toque da primeira trombeta? Ouvir é discernir. Quando você viu a história, comparou com a profecia, você entendeu que isto se refere à primeira trombeta de que diz o livro do Apocalipse. Então você ouviu o toque da primeira trombeta. O segundo anjo tocou a segunda trombeta e 1/3 da vida no mar pereceu. Tocou essa trombeta? Na década de 70, aquele muito famoso cientista oceanográfico Jacques Cousteau, que já morreu há alguns anos, um dos maiores pesquisadores que o mundo já teve, disse naquela época que 40% do mar havia morrido. Mas como pesquisa é feita por amostragem e é muito impreciso, nós vamos ficar com os 33% da palavra, que é mais preciso. E o terceiro anjo tocou a trombeta e 1/3 das águas foram contaminadas. E aqueles que bebiam da água, 1/3 morreu pelas águas que beberam. Na nossa linguagem, a água, como se apresenta na natureza, ficou imprópria para ser bebida. Ficou contaminada. Lançamento de dejetos sanitários, lançamento de dejetos industriais, as impurezas, contaminação com mercúrio lançado pelos garimpeiros, e a própria escassez da água concentrou as impurezas. Há um século atrás, nós bebíamos do rio, ou os nossos antepassados tomavam água do rio diretamente. Hoje, se fizer isso, morre. Hoje, cada cidade tem uma estação de tratamento de água. Aqui no Manaim tem. E há 20 anos atrás, não tinha. Tocou essa trombeta? Tocou. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que eles não brilhassem 1/3 de dia nem de noite. Tocou? Não. E nós entendemos que esta é a última trombeta de que Paulo falou. Mas não são 7? Sim, são 7, mas para a igreja são 4. A igreja é arrebatada, quem ficar vai passar pelas outras 3, que são juízos que nunca houve sobre a terra, que é a chamada a grande tribulação. Aí João, depois que descreve a quarta trombeta, ele fala no verso seguinte assim: ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das vozes das outras 3 trombetas que ainda hão de tocar. A grande tribulação. A igreja é tirada, o Espírito Santo é tirado, o mundo fica entregue na mão do adversário. Então é o momento de nós estarmos integrados. Só falta o toque de uma trombeta na dimensão do Espírito Santo, batizados com o Espírito Santo. Os irmãos vão ter amanhã uma aula com a prática. Muitos vão ser batizados, muitos vão ser batizados com o Espírito Santo, com dons espirituais, integrados com a obra, levando a família a estar integrado, para nós estarmos na dimensão do Senhor, para termos as condições de ouvir o toque da última trombeta e discernir o toque da última trombeta, que é a vinda do Senhor Jesus.
Enquanto nós passamos por esses entendimentos, o mundo traz com ele um conceito diferente do nosso, porque o mundo não está na revelação, ou seja, não está no Espírito. O mundo não está na nossa dimensão, porque a nossa dimensão é a da fé. A fé é uma coisa inexplicável, é algo consistente, dado pelo Espírito Santo. Não é material, mas o mundo está no material. João, quando ele volta-se e viu Jesus, quando ele ouviu a voz de trombeta atrás dele, ele não viu o seu amigo das caminhadas, Jesus homem. Ele viu Jesus na sua glória, ele viu Jesus glorificado, não viu Jesus homem. Agora o mundo conhece, não conhece, fala de Jesus homem, e não conheceu Jesus homem descrito na Bíblia. O mundo fala de um Jesus relacionado com religião, com festas religiosas, relacionado com certos entendimentos, como se fosse um grande homem que esteve aqui. Vamos dizer assim, em resumo, o mundo conhece Jesus como um homem bonito, alto, louro, cabelos sedosos, olhos azuis perdidos no horizonte, vestes de linho branco. E a palavra do Senhor fala de Jesus homem. No profeta Isaías, ninguém precisa abrir a Bíblia. Vamos dizer o que o profeta Isaías diz a respeito de Jesus homem. Ele diz assim: como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Era como a raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno dentre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Não fizemos dele caso algum, mas ele verdadeiramente tomou sobre si as nossas iniquidades. Moído pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Essa era a figura de Jesus. Ele era galileu. O perfil do galileu é moreno de cabelos crespos, tão igual aos outros que Judas, na hora de entregá-lo, teve que cumprimentá-lo. Aqui seria um aperto de mão, lá é um beijo no rosto. Porque se ele não fosse igual, era só dizer: é o louro de olhos azuis que está ali. Identificaria fácil. Mas Jesus era parecido com os outros, o mais indigno dentre os homens, não tinha beleza nenhuma, e desprezado. Desprezado é aquela pessoa insignificante para o momento que se está vivendo. Você tem um momento que a presença de certas pessoas são dispensáveis. Você é desprezado naquele momento. E Jesus era uma figura tão simples que ele foi desprezado por Simão fariseu, um judeu rico que o convidou para jantar. E quando Jesus chegou na casa de Simão, quando Simão viu Jesus, ele viu aquela figura tão simples que não fez 3 coisas que toda a casa fazia. Ou seja, cumprimentar com um beijo no rosto, com ósculo, dar água para os pés, que a pessoa vinha caminhando de sandálias pela poeira e a água lavava os pés,
Olho para os cabelos. E olho para os cabelos, porque sob a ação do vento e da poeira, os cabelos ficavam grossos, embaraçados, e o óleo colocava no lugar. Toda casa fazia isso, era comum isso. É a mesma coisa que você entrar numa casa e você deixar de cumprimentar a pessoa. Hoje, se a pessoa... Nós não temos esse costume de beijo no rosto, mas de certa maneira alguns têm, não é? Mas ele não fez nada disso. E sentaram à mesa para jantar. Nisto uma mulher começou a chorar aos pés de Jesus, e lavava os seus pés com as lágrimas, e enxugava com os cabelos, e ungia os seus pés com óleo, e beijava os seus pés. E Simão pensou com ele: se esta mulher, se este homem, fosse profeta, ele saberia quem é esta mulher aos seus pés, porque é uma mulher pecadora. E Jesus, que era também o Filho do homem, ele é muitas coisas, mas era também o Filho do homem, ele sabe o que está dentro do homem. Ele, conhecendo os pensamentos de Simão, disse a ele: Simão, eu tenho uma coisa para te dizer. E Simão disse: dize-a, mestre. Pode ter pensado, vai falar da minha mesa farta, dos pratos finos, dos talheres. E Jesus disse: o que te parece? Um certo homem tinha 2 devedores. Um devia 500 dinheiros da época e outro 50 dinheiros da época. Não tendo eles como pagar, ele perdoou aos 2. Qual dos 2 vai amá-lo mais? E Simão disse assim: eu tenho para mim que foi aquele que foi mais perdoado. E Jesus disse: respondestes bem. Entrei na tua casa, não me deste água para os pés, mas esta mulher não tem cessado de lavar os meus pés com suas lágrimas. Não me deste ósculo, mas esta mulher não tem cessado de beijar os meus pés. Não me deste óleo para os cabelos, mas ela tem ungido os meus pés com óleo. E porque ela amou mais, os seus muitos pecados são perdoados. Aquele que é pouco perdoado ama pouco. E esta era a figura de Jesus. Ninguém iria converter-se a ele pela sua beleza física, porque ele não tinha, mas iria, e nós iríamos e nós vamos converter a ele pela palavra de poder, pela palavra de eternidade que está nos seus lábios, pela missão que o Pai deu a ele para realizar em favor de nossa salvação. O Senhor fez as coisas contradizentes para que nós não confiássemos em coisas humanas, nem coisas de aparência, mas confiássemos na profundidade da obra que Deus realizou em nosso favor. A palavra de Jesus era poderosa. Ele uma ocasião estava dentre os discípulos e os escribas, fariseus, doutores da lei, e chegou a dizer da sua ressurreição, e falou que a carne dele era comida e o sangue era bebida. E aqueles que estavam ao redor disseram assim: é muito duro esse discurso, e começaram a se retirar. Jesus chamou os discípulos e perguntou a eles: vós também quereis retirar-vos? E Pedro, tomando a palavra, disse: Senhor, nós não temos para onde ir, só tu tens as palavras de vida eterna. Eternidade, só o Senhor Jesus tem. Só o Senhor Jesus tem. O mundo não conhece Jesus homem. A igreja conhece, como a palavra fala, o conceito bíblico a respeito de suas pessoas, só que nós vivemos hoje não com Jesus homem, mas com Jesus glorificado. Jesus glorificado é aquele que veio segundo as Escrituras, como homem, viveu segundo as Escrituras, morreu segundo as Escrituras, pagou um preço pelas nossas vidas, vencendo a morte por nós, e ressuscitou.
e disse que nós também vamos ressuscitar. Se ele ressuscitou, nós também vamos ressuscitar, no nome dele. Quem crê nisto que Deus estabeleceu, tem um nome escrito no livro da vida. Esse projeto não veio da terra, ele veio do céu. Por isso o Pai enviou o Filho, para trazer da eternidade aquilo que tem na eternidade, que é a vida eterna. Não há outra salvação. Então Jesus glorificado é aquele que estava com Deus, todo poder, o Todo-Poderoso, se fez o mais insignificante de todos os homens, venceu a morte e entrou na glória outra vez, e todo poder lhe foi dado nos céus e na terra. Esse Jesus, que nós vamos ver quanta coisa ele é, nós vamos ver aqui, os atributos que ele tem, os nomes pelos quais ele é chamado, para conhecê-lo melhor, ele mesmo, sendo o maior de todos, a rocha, o rochedo forte, a torre alta, o Todo-Poderoso, ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Por isso nós podemos crer de todo o coração que ele está presente no nosso meio. Jesus glorificado. João, quando ele teve aquela visão extraordinária, quando ele olha, ele viu Jesus na sua glória. Ele estava acostumado a ver Jesus como um homem, aquele seu amigo das caminhadas, dos milagres. Ele via Jesus assim, mas agora ele estava vendo Jesus na glória. Ele via Jesus com vestes simples, agora com vestes talares. São as vestes que descem até o calcanhar. Agora não com coroa de espinhos, mas com cinto de ouro que fala da sua autoridade. Os cabelos desgrenhados, mas agora cabelos brancos, que fala dos pensamentos santos, porque o projeto de Deus para a nossa salvação estava na mente dele. Olhos tristes, porque Jesus, homem, ele não era alegre, porque aos 12 anos de idade, no meio dos doutores, ele tomou ciência da crucificação. Então ele não tinha prazer, ele estava numa rodinha de risos. Ele sabia o que estava preparado para ele, mas João o vê agora com os olhos como chamas de fogo, que tudo veem, que tudo penetram. Ele é aquele que sonda os rins e os corações. Pés empoeirados, agora pés como latão reluzente, que fala da justiça de Deus. O latão reluzente, o bronze, o cobre, os passos dele eram todos no caminho do projeto do Pai até chegar à cruz. Passos de justiça. Cordeiro mudo não abriu a sua boca, mas agora voz como de muitas águas. Quando o Todo-Poderoso fala, é como alguém está debaixo de muitas águas, de uma grande cachoeira, onde os sons da terra desaparecem. Fica só a voz do Senhor. Desprezado, agora o rosto como o sol, quando na sua força resplandece. O sol reina entre as estrelas. Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Só existe vida na presença de luz. Jesus é a luz que dá vida ao homem. João viu isso, mas João viu outras coisas que nós vamos descrever. Pode passar? Outros atributos que João viu. Esses são os nomes que Jesus tem. Agora, cada nome que ele tem, cada atributo desse, tem um profundo significado. Quando nós entendemos este significado, nós passamos a conhecer Jesus melhor. O exemplo que eu sempre tomo, o Cordeiro. Ele é chamado o Cordeiro, por quê? Assim como o Cordeiro, cada palavra dessa tem um significado. Ele é o Cordeiro porque no passado, para perdão dos pecados, tinha que se imolar um cordeiro, dando vida por vida. O sacerdote, o homem que pecou, impunha as mãos sobre a cabeça do cordeiro, o cordeiro morria levando a iniquidade dele. Jesus ele veio como um cordeiro para dar a sua vida pela nossa, para perdão de nossos pecados. Por isso ele é chamado o Cordeiro. E cada nome desse que aqui está tem significado. À medida que nós o entendemos, passamos a conhecer melhor o nosso Senhor e Salvador. Há outros atributos. Depois que nós vimos os atributos de Jesus no livro do Apocalipse, vimos que ele também está em todo o Novo Testamento. E depois descobrimos que ele está também no Velho Testamento.
Jesus é chamado o pão da vida. É Ele que dá a água da vida. Tem diversos atributos. Há uns meses, o Senhor orientou que os pastores fizessem mensagens mostrando os atributos de Jesus. 80 atributos os pastores acharam. Os tipos de Jesus: Isaac, José, Davi e outros, Moisés também, Josué. E a Bíblia em si, cada livro fala de Jesus também. Por exemplo, em Gênesis, ele é o princípio de todas as coisas. Em Êxodo, ele é o Cordeiro da Páscoa. Em Levítico, ele é o sacrifício pelo pecado. Em Números, ele é a rocha ferida. Em Deuteronômio, ele é a palavra. E assim, a Bíblia vai falando de Jesus. O Filho aparece na palavra toda hora, porque o resumo de tudo na palavra, todo o projeto de Deus se resume na pessoa maravilhosa do Senhor Jesus, que foi dado para a nossa salvação. Tudo que acontece, pode passar, acontece dentro do único projeto do Pai, que nós já comentamos, um projeto que não veio da terra, veio da eternidade. Não é justiça humana que dá salvação, não é esmola, não é dinheiro, não é bondade, é pouco. Isso é bom, mas é pouco. Para pagar o preço da redenção, esse preço não está na terra, está na eternidade. Por isso que o Pai teve que mandar o Filho. O único projeto é esse. João foi levado num momento no trono de Deus e viu um livro selado por dentro e por fora, um pergaminho. Era como se comprava propriedade no passado. O livro era selado, só tinha o poder de tirar o selo, porque o nome dele estava lá dentro. E não havia, e falava da nossa salvação, esse livro selado, com 7 selos. Não havia ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, digno de abrir o livro e nem de olhar para ele. João ficou tão apavorado que caiu num pranto, chorava abundantemente. Mas um ser se chegou a João e disse: não chores, e apontou: eis ali o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro. E quando ele olhou, o ser apontou: eis ali o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Mas quando ele olhou, era um cordeiro que havia sido morto, Jesus. E os anjos cantavam um cântico: digno és de abrir o livro e de desatar os seus 7 selos. Porque com o teu sangue comprastes para o Pai homens de todas as tribos, nações, povos e línguas. Só tem um nome pelo qual nós somos salvos. Não existe outro. Na noite da agonia, Jesus orou ao Pai. E os irmãos vão observar na palavra que ora você vê o Jesus homem, ele como homem, e ora como Deus. Ele teve pavor como homem, ele teve pavor daquela hora, porque ele sabia o que ia acontecer. Ele, por cujas mãos Deus criou tudo que existe, até o homem. Agora iam tirar a roupa dele, açoitar, cuspir no seu rosto, colocar uma coroa de espinhos na cabeça para dizer que ele era um rei falso, um espinheiro. Iam bater muito e depois crucificá-lo. Ele teve pavor daquilo. E orou assim: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Porém não seja feita a minha, mas a tua vontade. Não houve resposta, porque o Pai não tinha outro plano, não tinha um segundo plano, só tinha esse. Para a nossa eternidade, só tinha esse. Ele orou a segunda vez, sem resposta. Orou a terceira, sem resposta. E ele disse: basta, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Só há um projeto de Deus para a nossa salvação.
que Jesus deu a vida pela nossa. Nós que cremos, temos um nome escrito no livro da vida. O preço já foi pago. Nós não tínhamos como pagar, mas Ele pagou o precioso preço pela nossa vida, porque Ele nos amou. Experiência de 2 pastores. Um deles foi convidado para ir a Israel e sabe que lá em Israel hoje, quem vai, não vai ver tanta beleza bíblica só, vai ver muita idolatria, muito comércio, que isso existe lá. Então ele falou, só vou se o senhor permitir, e só quero ir se o senhor me conceder que eu conheça melhor o Senhor Jesus. O primeiro lugar que ele esteve, o senhor permitiu, foi o Monte das Oliveiras, de onde se tem uma visão ampla das planícies da Judéia. E diz que fazia um frio muito intenso, e ele viu aquelas cavernas, e ele teve vontade de entrar, se abrigar numa caverna daquela. E o pai naquele instante disse a ele, o meu filho dormiu muitas noites nestas cavernas. E ele lembrou do texto, as aves dos céus têm ninhos, as raposas têm os seus covis, mas o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Fugindo de todos, não podia viver em público, era perseguido pelas autoridades, pelos sacerdotes, por aqueles da sua nação, nem seus irmãos criam nele, em vigílias, em oração, se desgastando. Depois passou na via crucis, ou na via dolorosa, onde Jesus claudicou, ou ele tropeçou, não aguentou o peso da cruz. E o outro Simão, não o primeiro que nós falamos, o Simão Cirineu, foi constrangido a levar a cruz. E ele perguntou, mas ele não era Deus forte? E o pai disse a ele, o meu filho era o filho do carpinteiro. Ele era como homem, ele era forte, carregava toras nas costas. Mas o meu filho estava doente, suou sangue na noite anterior, apanhou muito. E ele não deu a vida dele naquele dia, ele deu a vida dele nos 3 anos de ministério. Ele se desgastou nos 3 anos, ele se desfez, foi moído por nós, sem lugar para dormir, sem parada certa, em vigílias, em jejuns, em oração e dentro de um plano traçado. Que dia hoje, ao meio-dia, tenho que estar em Samaria, no poço de Jacó, para salvar a mulher samaritana. Tenho que correr para abrir os olhos do cego de Jericó. Tenho que correr para limpar os 10 leprosos, tudo dentro de um plano. Ele foi se dando, se desgastando, se desfazendo. Quando ele chegou no fim, ele estava fraco demais, estava se desfazendo, tanto é que ele morreu primeiro do que os outros 2 que foram crucificados com ele. E no final, ele chegou no lugar da crucificação, e ele entendeu porque Jesus é a fiel testemunha. E o pai disse a ele, eu poupei todos os tipos do meu filho, não deixei que eles morressem. Poupei a José no Egito, poupei a Isaac, poupei a Davi, todos os tipos eu poupei, mas eu não pude poupar o meu próprio filho, o meu único filho, o filho que representava todo o meu amor. Eu dei ele pelo mundo porque eu amei o homem. Quando eu dei o meu filho, eu dei todo o meu amor ao homem. Por isso ele é fiel testemunha. Foi fiel até a morte, e morte de cruz. E o outro pastor, doente, para a morte, resolveu gravar uma mensagem num gravador. Nós vamos falar a parte que ele dirigiu à família, falou de muitas coisas. E ele disse, o câncer corroeu toda a minha carne, mas não corroeu nem um pouquinho da minha fé. Eu sei que vou partir, parto com muita saudade, lembro de todas as coisas boas que aconteceram, até do dia do meu casamento, lembro dos meus filhos, da minha esposa, parto com muita saudade deles, mas eu estou ansioso para, como João, cair aos pés do meu Salvador. Eu estou ansioso para cair aos pés do Senhor Jesus. Meus irmãos, o seminário começou hoje com a aula de Bíblia. Chegamos aqui com a aula de Apocalipse. Amanhã vamos ter ainda o batismo com o Espírito Santo.
E os irmãos vão perceber que da primeira à última aula, nós só tivemos um assunto aqui. Só falamos de uma coisa, da pessoa maravilhosa do Senhor Jesus. Foi o assunto central. Os irmãos vão ver, o assunto central do nosso seminário foi a pessoa de Jesus. Porque Ele representa todas as coisas em favor da nossa salvação. Nós gostaríamos de encerrar esta aula de pé, fisicamente. Podemos estar de pé? Mas, em espírito, na posição desse pastor, na posição de João, aos pés do nosso Salvador. Vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor. Vamos curvar as nossas frontes. Em breve escutarei o toque triunfal da última trombeta celestial, e todos os fiéis do sono acordarão, aos céus conosco juntos subirão. Ali Jesus verei, de joelhos cairei aos pés do amado Salvador, e entre a multidão cantarei a canção do mais sublime e belo amor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Quem portador aqui a breve provação, se vê-lo ali será meu galardão. Glória a Deus. Sua voz eu ouvirei, benditos de meu Pai, no lar que preparei. Agora entrai, ali Jesus verei, de joelhos cairei aos pés do amado Salvador, e entre a multidão cantarei a canção do mais sublime e belo amor. Ali Jesus verei, de joelhos cairei Glória a Deus. aos pés do amado Salvador, e entre a multidão cantarei a canção do mais sublime e belo amor. Glória a Jesus. Aleluia, Senhor. Seja louvado o teu nome. Jesus. Aleluia. Glória a Deliai Deus. Suriai. Dreiai soldre mahas. Odei Suriai. Dreiai soldrehai. Delamai Suriai. Meus servos, Odei Suriai. eis que Delamai Suriai. a vós é dado Odei canta lamai. conhecer Dei Suriai. os segredos Odelamai Suriai. relacionados Suriai Suriai. à pessoa do meu filho. Olamai E Suriai. eis que Dei Suriai. já vos tenho, Olamai. neste momento, Dei canta lamai. já vos tenho ensinado Suriai Suriai. a amar mais Olamai. ao meu filho Jesus. Dei Suriai. Já vos tenho ensinado Odei canta a lamai. amar Dei Suriai.
a minha obra, Oldei Suriai. pois tenho operado Elamais. em muitos corações nesta hora Oldei Suriai. uma bênção de libertação, Ei Suriai. pois eu vos tenho ensinado, filhos, Oldei canta Lamaha. que tenho colocado diante de vós, Suriai Suriai. que eu tenho colocado Olamai. neste momento Ei Lamai. diante das vossas vidas Oldei Suriai. aquilo que de melhor Ei Lamai Suriai. eu tenho para a vida do homem. Oldei Suriai. Podeis glorificar Oldei Suriai. o nome do vosso Senhor nesta hora, Olamai Suriai. porque a bênção que eu vos dou, Oldei canta Lamaha. não dou somente a vós, Suriai Suriai. mas a estendo Olamai. aos vossos lares também. Suriai. E ao chegardes Oldei Suriai. nos vossos lares, Ei Suriai. nos vossos locais de trabalho, Oldei canta lá. havereis de ver Suriai. que o Senhor vosso Deus, Olamai. neste dia, Ei Lamai. trabalhou por vós. Deliai Suriai. pois vereis o resultado Oldei Suriai. daquilo que me tens pedido Amai. acerca da vossa família Ou Suriai. e acerca da vossa vida profissional. Ei Suriai. Porque para alguns dos meus servos Lamai Suriai. eu já tenho dado Oldei Suriai. alguma solução. Ei Lamai. A outros Suriai. tenho aberto Ou Suriai. algumas portas. Ei Lamai. E vós conhecereis Ei Suriai. que a minha mão está convosco Oldei canta. para vos abençoar, Suriai. para vos conduzir. Ou Lamai. Eu vos digo, Ei filhos, Suriai. que Suriai. isso tenho feito Ou Lamai. para a edificação Ei canta Lamai. da vossa vida Ou Suriai. na minha presença. Ei Suriai. Isso eu vos tenho feito Amai Suriai. para que possais conhecer Ei Suriai. que nesta hora Ei Lamai. em que Ei Suriai. a minha igreja Oldei é Suriai. preparada para ir embora, Amai Suriai. eu tenho preparado Ei o Suriai. vosso coração, Oldei canta Lamai. usando uma comunhão mais estreita Ei Suriai. com o Senhor vosso Deus. Ei Suriai. Alegrai o vosso coração, glorificai o nome do vosso Senhor, Oldei porque a minha graça Ei Suriai. renovadora eu derramo sobre vós nesta hora, alegrando o vosso coração na minha presença. Aleluia. Aleluia, Senhor. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Ali Jesus veio, dizendo: Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Uma visão vai ser transmitida. Durante a aula, a partir mais ou menos da metade da aula, o senhor mostrava que nós estávamos num lugar e, muito distante, ele mostrava a figura de um cordeiro. Ele estava de pé e trêmulo, muito trêmulo. Mas à medida que a aula ia ser administrada, nós éramos levados para junto do cordeiro, para perto, mais próximos. E quando nós chegávamos a 3 metros dele, só quando nós chegávamos a 3 metros, nós descobrimos que não era um cordeiro e que não estava tremendo, era um leão. E aquele tremor, na verdade, era o vento que batia ali no seu pelo. E esse leão tinha o olho como se fosse fogo, aquele vermelho do fogo, meio amarelado. E ele olhava na direção, e o senhor mostrava que havia muitas feras. E aquelas feras, elas não ousavam nem se levantar contra aquele leão. Nós passávamos e ficávamos ali na retaguarda. Mas ele tinha mais de 3 metros de altura, era imenso. Glória a Jesus. Não era um cordeiro fraco, era um leão. Glória a Deus. O Senhor Jesus, ele tem vários aspectos, vários atributos. Ele é o cordeiro porque ele deu a vida como um cordeiro por nós. Mas ele é também o leão da tribo de Judá, porque o leão fala do rei, fala daquele que é forte, daquele que é poderoso, aquele que venceu o maior inimigo, que é a morte. Então ele tem o poder de defender as nossas vidas. E interessante que a primeira figura que Deus o Pai quer revelar ao homem a respeito do Senhor Jesus é a figura do Cordeiro, né? Exatamente. Porque nós só vamos aprender a amar Jesus quando nós conhecermos esta figura do Cordeiro que foi morto por nossas vidas, né? E ainda, já que se aumentou um pouco, também vou dizer mais outra coisa.
nós vamos chegando aos poucos perto, não é? Porque a obra do Senhor é assim, à medida que nós vamos conhecendo o Senhor, nós vamos aproximando e a cada dia conhecendo a Ele melhor. É o que está acontecendo conosco neste seminário aqui. Louvado seja o nome do Glória Senhor. a Deus. Senhor, nós adoramos o Teu nome. Nós queremos Te engrandecer, ó Deus, porque Tu tens alcançado a nossa vida. E de maneira tão maravilhosa, Tu tens falado conosco, Tu nos tens conduzido na Tua presença. Senhor, nós queremos Te exaltar por Tua grande misericórdia, que a cada dia nos alcança, nos renovando, nos fortalecendo, nos dando toda a condição para caminharmos na Tua presença. Aceita, ó Deus, a nossa adoração, a nossa gratidão e dá-nos uma noite de paz, de descanso, renovando as nossas forças, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Senhor. Os irmãos poderão se assentar. Só foi a